Eduardo. Bom dia a todos. Estava aqui pensando, eu tinha separado alguma coisa para falar, mas aconteceu tanta coisa nos últimos dias, né? E a gente está pensando, será que é a mensagem mais adequada mesmo? E estava aqui conversando com Deus, pensando no que, qual era o recado que ele tinha para cada um de nós nessa manhã. E aí eu queria meditar com vocês um pouquinho na história de Gideão. Gideão que foi um grande homem, um homem que ajudou o povo de Deus ser liberto das mãos dos midianitas. E eu separei aqui alguns textos que eu gostaria de conversar com vocês sobre essa história. Às vezes a gente passa por tantas situações difíceis e complicadas. Eu estou aqui hoje com a camisa, essa camisa é do Ministério Jovem da igreja que eu frequento. Está escrito Minha Identidade. Então esse é o tema que o Ministério Jovem da igreja aqui do Jaraguá, onde eu frequento, assumiu para esse ano. A identidade de servos de Jesus. No último sábado, nós tivemos a oportunidade de visitar um asilo, de estar ali, um local onde um dos nossos jovens trabalha como técnico de enfermagem, e ele falou, olha, lá tem pessoas muito carentes, pessoas com várias necessidades, principalmente necessidade de atenção. Por que a gente não faz uma visita? E nós nos reunimos e fomos lá fazer a visita para ele. Eu com a impressão que a minha câmera está um pouquinho torta, eu tentar isso, acho que melhorou. E aí nós fomos lá visitar e assim, nós tivemos uns momentos que nós cantamos, tivemos o nosso pastor esteve conosco, nós tivemos um momento ali de uma mensagem. Por alguns instantes, nós conseguimos nos reunir com algumas pessoas para conversar com elas individualmente. E eu conversei com 5 pessoas diferentes e eu fiquei impressionado com uma coisa. As 5 pessoas com quem eu conversei estavam lá, não eram todos idosos, tinha algumas pessoas com alguma necessidade física, outros com necessidades psicológicas e alguns idosos. Então, tinham pessoas de várias idades, mas pessoas que não conseguiam é, se manter sozinhas. Elas precisavam de um suporte ali especializado de cuidados especiais. E das 5 pessoas que eu conversei, todas me apontaram um problema similar. Eu chegava e perguntava o nome, perguntava a idade, quanto tempo estava ali na casa e o motivo delas estarem ali, o que aconteceu para elas estarem ali. Era mais ou menos essa minha abordagem. E assim que eu perguntei, o problema era álcool. E eu fiquei pensando, poxa vida, às vezes a gente fala de drogas pesadas, como cocaína, crack, outras drogas, e a gente não se atenta para o mal que o álcool causa nas famílias, causa na vida das pessoas. Ontem eu tive a oportunidade de estar com a minha mãe, no Dia das Mães, e aí eu tenho um irmão que trabalha com eventos. Então ele monta eventos, a empresa que ele trabalha produz grandes eventos. E nessa semana que passou, é, a empresa que ele trabalha produziu um rodeio, um rodeio muito grande, com muitos artistas, muita gente, e ele deu ingresso para os meus irmãos, e eu tenho 3 irmãos. Um trabalha com isso e ele arrumou ingresso para os outros 2 irem. E aí ele falou, olha, tem um irmão que não gosta do tipo de música, do tipo de evento, mas o meu irmão que trabalha com isso falou, nossa, ontem teve gente que deu muito trabalho lá no rodeio porque era open bar e teve muita gente que teve que sair de lá de ambulância porque bebeu demais. Aí o que não foi falou, mas por que que você não me falou que era open bar? Que aí eu ia. Eu falei, não, você falou que não gosta. Ele falou, não, não gosto da música, mas eu gosto da bebida. Aí eu contei pra ele essa situação, né? Falei, poxa, vocês estão falando aí de bebida que vocês gostam e tal. Mas tomem cuidado, porque ontem eu fui visitar o asilo e eu tive
contato com pessoas e todas as pessoas que eu tive contato, o problema era o mesmo, era o álcool. Então, toma cuidado para não afetar vocês. Na verdade, isso não tem muito a ver com o que eu vou falar, mas eu queria aqui abrir meu coração um pouquinho com vocês. Eu gostaria de meditar com vocês lá no texto que está em Juízes. Vou começar aqui, eu vou fazer um resumo do capítulo 6, e aí a gente vai estudar um pouquinho o capítulo 7, tá bom? Em Juízes capítulo 6, o verso 1 começa dizendo assim, ó, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então, aqui a gente vê que os filhos de Deus, o povo de Israel, tinha fugido um pouquinho do que Deus tinha planejado para eles. E por isso eles foram entregues nas mãos dos midianitas. E o que eles tinham feito que não era bom? Eles começaram a servir aos deuses dos povos que viviam ali na Terra Prometida. Deus tinha falado para eles uma coisa, falaram, olha, vocês vão tomar posse da terra e vocês vão expulsar todos os povos que lá vivem. A terra é de vocês, então expulsem todos os povos que estão lá. E o povo tomou posse da terra e se acomodou. Chegou num determinado ponto, eles acharam, tá bom, esse tanto de terra aqui para a gente é o suficiente. Deixa os midianitas vivendo lá onde eles vivem, é um povo que não oferece o menor risco para a gente. Então deixa alguns outros povos também, eles deixaram vivendo ali próximo, porque eles acharam que não ofereciam risco. E eles acharam que eles já tinham terra o suficiente para isso. Por isso, eles é, deixaram que esses povos vivessem lá, e eles acabaram se misturando com a cultura desses povos. Então eles começaram a servir aos deuses desses povos, começaram a erguer altares e viver de forma parecida, se misturar com aqueles povos. E o povo midianita começou a oprimir, o povo midianita cresceu. E o Senhor permitiu que o povo midianita ali subjugasse o povo de Israel. É muito interessante porque a Bíblia diz que o povo midianita, quando eles iam, quando os israelitas plantavam e colhiam, no período da colheita, o povo midianita vinha com, com um povo muito grande, vinha com gado, com camelos, e levava tudo que o povo de Israel tinha plantado, não deixava nada para o povo de Israel estava sendo subjugado dessa forma, eles não tinham o que comer. E é interessante porque ó, eu gostaria de ler aqui com vocês verso 11, que diz assim, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joá, as Beerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Olha só que situação. Gideão, ele queria salvar o trigo que ele tinha plantado dos midianitas. Por isso ele estava malhando o trigo no lagar. O lagar era onde se pisavam as uvas para fazer o vinho. E ele estava ali fazendo escondido. Então ele estava malhando o trigo num lugar onde não era propício, para ver se ele conseguia salvar alguma coisa de tudo que ele tinha plantado. O verso 12 diz assim, ó, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então ele começou a lhe lamentar com o anjo do Senhor que apareceu ali para ele. No verso 14 diz assim, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E lhe disse, ai, Senhor meu, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Então, basicamente, ele estava falando, Senhor,
a minha família é mais pobre de uma tribo pequena e eu sou o menor filho da família mais pobre. Como que eu vou livrar Israel das garras dos midianitas e toda essa opressão? E o 16 diz assim, ó, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirá os midianitas, como se fosse um só homem. Então, o Senhor falou para Gideão, aquele povo que parece muito grande, que quando vem para cá, saqueia tudo como se fosse gafanhoto, você vai ferir como se fosse apenas um homem. Porque eu que estou te mandando. Eu que estou dizendo para você fazer dessa forma. E aí eu gostaria de continuar aqui a leitura com vocês, a partir do verso 35 do capítulo 6. Porque diz que Gideão mandou, verso 35, enviou mensageiros por todas as tribos de Manassés, e também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Asser, Zebulon e Naphtali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus, se há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que porém uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecereis que há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho, dela se espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te, que mais esta vez faça eu a prova com a lã. Se somente a lã estiver seca, e a terra ao redor haja orvalho, e assim Deus fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra havia orvalho. Então ele fez um teste com Deus. Senhor, eu preciso ter certeza, Senhor, porque assim, eu não vejo em mim capacidade nenhuma para isso. Então, vamos fazer um teste, Senhor. Se eu vou deixar a lã lá fora, na eira, se tudo estiver seco ao redor e só a lã estiver molhada do orvalho, eu vou entender que o Senhor de fato tem essa missão para mim. E aí, quando amanheceu, ele estava tão ansioso que a Bíblia diz que de madrugada ele levantou e quando ele apertou a lã, ele viu que estava tudo seco ao redor. Quando ele apertou a lã numa taça, ele encheu uma taça com orvalho. E aí, ele ainda inseguro, falou, Senhor, vamos fazer só mais um teste, só mais um. Se a lã estiver seca e todo a terra ao redor estiver com o orvalho, eu vou entender que é verdade, que é isso mesmo que o Senhor quer para mim. E assim se fez. O Senhor mostrou para ele duas vezes que, de fato, ele tinha uma missão a ser cumprida. E eu gostaria de entrar com vocês aqui no capítulo 7. Eu gostaria de ler com vocês do verso 1 até o verso número 3, que diz assim. Então Jurubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficavam para o norte no vale de fronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão, é mais o povo que está contigo, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e se retire para a região montanhosa e Gideão, de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Olha só, a proposta de Deus. A Bíblia diz que era muita gente dos midianitas. Eram como gafanhotos. E Gideão, quando ele fez a proposta, ele conseguiu reunir 32.000 homens. Parece muita gente, né, também. Mas para lidar com um exército que não dá para contar, será que era muita gente mesmo? Então, o Senhor olhou para aquela multidão, para aquele
aqueles 32 mil homens e falou para Gideão, Gideão, tem muita gente aí. Tem muita gente aí. Eu sei que você está feliz com o povo que você reuniu, mas tem muita gente aí. É capaz de. Se eu entregar a batalha na mão de vocês do jeito que vocês estão, com o volume de pessoas que vocês estão, vocês vão falar: a minha própria mão livrou-me das garras e da opressão midianita. Eu preciso que você mande embora. Olha, fala para todo mundo que for tímido e medroso que vá para sua casa. Volta para casa porque quem é tímido e medroso não vai poder lutar essa batalha. E quando ele falou isso, 22 mil pessoas foram embora. Tinham 32 mil, ficaram 10 mil. E ainda assim, com esses 10 mil, o Senhor falou: tem muita gente aí. E eu vou resumir aqui para vocês. O Senhor falou: Gideão, tem muita gente ainda. Faz assim, ó. Manda descer todo mundo até o rio. E quem beber água, como se fosse um cachorro lambendo a água, vai ficar. Quem se agachar e levar a mão, colocar o rosto na água ali, com as mãos, esse você vai mandar embora. E nessa proposta, Gideão dispensou mais 9.700 soldados. Ficaram apenas 300. Parece pouca gente, né, para lutar contra o exército que não dá para contar. É um número muito grande. E Gideão ficou ainda mais inseguro quando ele viu que Deus dispensou quase todo o exército que ele tinha reunido. Eu gostaria de ler com vocês a partir do verso 10 do capítulo 2. Gideão estava ele estava muito seguro. Vamos ler do verso 9. Já li o verso 10, mas para contextualizar melhor, fica aqui o verso 9. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entregarei nas tuas mãos. Aí, verso 10. Se ainda queres atacar, desce tu com teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem, pois fortalecidas tuas mãos descerá contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Verso 12. Os midianitas, os amalecitas e todos os povos do Oriente cobriram o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como o arraial que há na praia, como a areia que há na praia do mar. Olha só quanta gente tinha. Não eram só os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos do Oriente. Era muita gente contra o povo de Israel. E aqui diz que eram como gafanhotos, era uma multidão muito grande. E os camelos, olha só, para a gente ter uma noção, os camelos eram contados como areia do mar, não dava para contar, era muito camelo, era muita gente. Verso 13. Chegando, pois, Gideão, eis que um certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão cevado rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro com a tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isso outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Olha só o que o Senhor fez através de pessoas desconhecidas. Ele fortaleceu Gideão de uma forma que ele jamais podia imaginar. E é interessante porque às vezes acontece coisas semelhantes com a gente. Deus dá sinais para a gente e a gente fala: Senhor, é isso mesmo? Deus dá sinais sobrenaturais para a gente e a gente questiona Deus: Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem para mim? Mas às vezes Deus faz outras pessoas falarem e aí a gente leva a sério. Os sinais de Deus a gente fala assim, a gente ainda duvida, a gente fica: Senhor, não sei se é isso mesmo que o Senhor quer para mim. E aí quando alguém fala, aí a gente fala: ó, não, é isso mesmo que tem que acontecer. Interessante, né? Que às vezes a gente
questiona os sinais de Deus, mas quando a gente escuta às vezes de pessoas desconhecidas, a gente leva a sério o que está sendo dito. E a forma como o exército de Deus deixou Gideão como comandante e lutou é uma forma muito interessante. Que eu vou fazer aqui um resumo, porque senão a gente vai passar muito do horário. Já esgotei aqui, já deu 7 horas. Deus mandou Gideão lutar, mas eles não tinham espada. Eles não tinham nenhum tipo de arma. O que Deus entregou na mão deles foi trombetas e cântaros. E aí Deus falou para Gideão, olha, instrui o povo, ao final, eles tocarem a trombeta e quebrarem os cântaros. E gritarem, por Deus e por Gideão. E foi isso que o povo fez. No final dado por Gideão, o povo tocou as trombetas, quebrou os cântaros e gritou, por Deus e por Gideão. E quando eles fizeram isso, aquele povo, que era um exército incontável, eles começaram a lutar entre si. Eles ficaram desesperados. Eles começaram ali a se estranhar e na batalha entre eles foram matando uns aos outros. E o povo, que eram 300 soldados, eles tiveram a oportunidade de avançar para a batalha. E ali eles venceram a batalha porque o Senhor entregou os midianitas nas mãos deles. Pela capacidade deles era impossível. A gente conhece um filme que fala dos 300 de Esparta, né? Só que a história dos 300 de Esparta não se compara com essa dos 300 de Gideão. Porque os 300 de Esparta, eles lutaram, eles tinham uma estratégia de batalha, eles tinham armas, e eles não conseguiram vencer a guerra. Eles conseguiram retardar o exército, mas os 300 de Esparta perderam. Os 300 de Gideão têm uma espada, têm um escudo. Eles venceram a batalha. Apenas com trombetas e cântaros. E com a força e o poder do Senhor. Sabe, querido, eu gostaria de lembrar com vocês aqui de dois textos. O primeiro texto é o de Filipenses 4:3. Eu carrego esses textos comigo. Não é a primeira vez que eu falo aqui com vocês esse texto, e não será a última. Que o primeiro diz, tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes a gente sente sem força para nada, incapacitado, mas Deus nos fortalece. E o segundo texto está lá em 2 Coríntios 12, verso 9 e verso 10, que diz assim, ó, e disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Se você se sente fraco, injuriado, perseguido, se você sente necessidade, pode ter certeza que o poder de Cristo vai se revelar na sua vida. E sabe, querido, uma outra coisa que me chama atenção, Gideão tentou até questionar Deus, ele tentou falar assim, mas olha, eu não tenho capacidade para isso, eu sou um homem sem posse, eu sou um homem de uma tribo pequena, um homem menor na minha família, como que eu vou livrar o povo de todos esses problemas? E eu gostaria de ler com vocês um texto que está no livro Patriarcas e Profetas, na página 553, e a senhora White, inspirada por Deus, escreveu assim, o dirigente a quem Deus escolhera para subverter os midianitas não ocupava posição preeminente em Israel. Não era príncipe, sacerdote nem levita. Julgava-se o menor na casa de seu pai. Mas Deus viu nele um homem de coragem e integridade. Não confiava em si próprio. Queria seguir a direção do Senhor. Deus nem sempre escolhe para a sua obra os homens mais talentosos. Antes, escolhe os que melhor pode usar. Diante da honra, vai a humildade. O Senhor pode operar com mais eficácia por meio daqueles
que se acham mais conscientes da sua própria insuficiência e confiarão nele como seu dirigente e fonte de poder. Ele se tornará forte, unindo a sua fraqueza ao seu poder, e sábios ligando a sua ignorância à sua sabedoria. Olha só, tem uma frase, aquelas frases de caminhão, né? Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. É basicamente o que está falando aqui. Às vezes a gente, é, quando chega ali o período de nomeações na igreja, a gente nega alguma função porque fala, eu não tenho capacidade para isso. Ah, eu nunca fiz isso, eu não sei como fazer. É melhor uma outra pessoa. E a gente deixa de trabalhar na obra de Deus, dando desculpa da incapacidade. E o texto aqui é muito claro. Deus escolhe pessoas que sabem das suas limitações, para que Deus possa operar de forma sobrenatural nela. Deus nem sempre escolhe as pessoas mais qualificadas para aquilo. Ele escolhe as pessoas que se colocam à disposição. Pessoas que ele conhece o coração e que ele sabe que ele vai conseguir operar da melhor maneira. Pessoas que, quando ele operar, vão reconhecer que é a mão de Deus agindo, que não é as próprias forças dela. Sabe, querido? Eu não sei você, mas eu já vi pessoas é, que não querem trabalhar como líder na igreja, porque dizem, eu não tenho paciência para lidar com comissões. Eu trabalho, mas eu trabalho aqui como um auxiliar nos bastidores. Eu não quero participar de comissões, porque eu não tenho paciência para isso. E aí eu me fico perguntando, se não tem paciência para lidar com as coisas de Deus, vai ter paciência para quê nessa vida? Se não tem paciência para lidar com o irmão, para lidar com coisas para a melhoria da casa de Deus, com quem vai ter paciência? E eu queria finalizar essa meditação dessa manhã com vocês com isso. É, vamos nos entregar nas mãos de Deus. Por mais que a gente olhe para nós mesmos e não vejamos capacidade, não vejamos força, não vejamos conhecimento, não vejamos paciência, vamos nos entregar nas mãos de Deus e deixar que Deus opere através de nós. Mesmo em meio às nossas dificuldades, para Deus nada é impossível. E Deus realiza milagres ainda hoje. Deus ainda opera através de mim e de você. Sem força nenhuma, sem capacidade nenhuma. Eu aqui com meu 1,60 m, pastor Anderson deve ter mais de 2 metros, porque o pastor Anderson é bem alto. Deus usa ele e a mim da mesma forma, olha só que coisa incrível. Deus usa homens, mulheres, crianças, idosos. Deus opera através de pessoas que se colocam à disposição. Sabe, querido? Nós temos visto uma tragédia gigante lá no Rio Grande do Sul. E a gente pensa, como que eu posso ajudar? Como que eu posso... Eu aqui em São Paulo tenho muitos recursos. Você em qualquer outro lugar do mundo. Como que eu posso ajudar? Senhor, os meus recursos para mim já estão limitados. Como que eu posso ajudar? Ontem, na verdade, na sexta-feira, eu recebi uma mensagem. Na minha igreja, eu sou o ancião da ASA. Me escolheram para ajudar ali o departamento da ASA. E a irmã, que é diretora da ASA, do departamento, ela mandou uma mensagem é, dizendo, olha, no domingo nós vamos juntar os recursos aqui da igreja, todas as igrejas do distrito, e nós vamos mandar para um colégio de onde vão sair esses recursos para ser levado para o. E eu pensei, meu Deus, como que eu vou poder ajudar? Domingo é dia das mães, queria ir visitar minha mãe, tenho a minha sogra, tenho a minha avó, tenho como que eu vou fazer? E aí a minha esposa falou, olha, vamos fazer assim, eu vou para minha mãe, eu vou com o carro, vou lá visitar minha mãe, e você fica com a moto, você vai visitar sua mãe, sua avó, você vê o que fica melhor. Eu falei, tá bom, então vamos fazer dessa forma, a gente se divide, porque a ideia era reunir todo mundo aqui em casa, mas como não ia dar, a gente resolveu se dividir. Aí o que eu fiz? Eu cheguei na igreja, a van que passaria para recolher os recursos já tinha passado. Eu pensei, nossa, a van passou muito cedo, porque era
A partir das 8h30 da manhã, eu cheguei na igreja 15 para as 9, e a van já tinha passado. E o nosso culto na nossa igreja é domingo pela manhã. Então, eu comecei a participar do culto e daqui a pouco eu vi que estava tendo uma conversa lá no fundo da igreja. Eu falei, deixa eu ver o que está acontecendo. Eu gosto de sentar na frente. Até porque eu sou pequenininho, né? Eu, eu não gosto de sentar atrás, porque às vezes senta alguém mais alto na minha frente e eu não consigo enxergar o que está acontecendo. E lá da frente a gente escutava um barulho e eu falei, deixa eu ver o que está acontecendo. Eu fui lá no fundo, tinha chegado um monte de coisa. Um monte de doação para ser mandada para o culto que a van já tinha passado. Aí eu liguei pro pastor e falei, pastor, tem um monte de coisa aqui, mas a van já passou. Ele falou, Edu, vamos fazer assim, eu entrei em contato com os rapazes, eles estão recolhendo numa outra igreja, eles vão voltar aí para pegar. Eu falei, tudo bem, então. Aí quando chegou para recolher, tinha só as irmãs ali da equipe da ala e não tinha ficado um homem para ajudar a carregar. Eu falei, vou ficar. Eu fiquei ajudei a carregar. E aí eu olhei, tinha os dois rapazes da van, eu falei, tem alguém para ajudar vocês a descarregar tudo isso? Eles falaram, não, não tem. Vamos ver lá no colégio. Eu falei, vocês sabem chegar no colégio? Vocês sabem onde é o colégio? Falaram, não, a gente nunca foi. Eu falei, então me segue. O colégio é na rua de trás da minha casa. É um colégio que está em construção aqui em Pirituba. E aí nós viemos, quando nós chegamos aqui no colégio, tinha um caminhão carregado, cheio de coisa de um outro distrito. Tinha mais carros e pouca gente para descarregar. E nós nos juntamos ali, descarregamos e enchemos ali duas classes ali do colégio, muita coisa para carregar. E eu pensei, poxa senhor, olha, eu pensando como que eu podia ajudar, e olha, quanta coisa a gente conseguiu ajudar de uma forma ou de outra. Às vezes não conseguiu ajudar com recursos, mas conseguiu ajudar com a mão de obra. E Deus usa a gente da forma que a gente se coloca à disposição. Eu fiquei impressionado porque ali vi homens e mulheres ajudando a descarregar os caminhões. Pessoas que não têm muitos recursos. De verdade. Eu vi irmãos de igrejas muito humildes que vieram para ajudar. Outros irmãos com um pouco mais de recursos, mas também vieram para ajudar. Pastores. E ali nós descarregamos os caminhões, descarregamos as vans, os carros, em questão de menos de uma hora, 45 minutos. E hoje vai passar aqui uma carreta que vai recolher todos os recursos rumo ao sul do Brasil para ajudar ali as pessoas que estão passando por uma situação que a gente não consegue mensurar. Nós não tínhamos muitos recursos, nós não tínhamos nem tempo, eu não tinha tempo. E a gente carregando, eu falei, irmãos, vamos rápido, porque eu tenho que visitar minha mãe. Se eu não visitar minha mãe, ela vai me deserdar. E eles falaram, eu também tenho que ir, porque a minha esposa está me esperando, minha família está me esperando, todo mundo ali com as suas necessidades. E quando era, acho que 11h30 da manhã, nós já tínhamos descarregado tudo. Eu cheguei, era 15 para as 11. Irmãos, nós precisamos nos colocar à disposição de Deus. Nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus e falar assim, pode trabalhar através de mim. E Ele vai trabalhar. Ele vai fazer coisas que a gente nem imagina. Eu não sei quem serão as pessoas beneficiadas pela ajuda que nós demos ontem, mas eu tenho certeza. São pessoas que precisam. O Senhor vai direcionar exatamente para quem precisa aqueles recursos. As pessoas não saberão quem foram as pessoas que ajudaram, mas Deus sabe. E quem sabe lá no céu nós não teremos contato com essas pessoas. E essas pessoas falaram: olha, um dia eu precisei de um recurso, precisei de uma blusa, precisei de um agasalho, de uma coberta. E o meu anjo me mostrou que foi você que me ajudou. De uma forma ou de outra você me ajudou e eu quero aqui te agradecer. Imagina a emoção que vai ser. Querido, se coloque à disposição de Deus. Mesmo que você se sinta pequeno, se sinta sem recursos, se sinta limitado intelectualmente ou fisicamente, ou financeiramente, coloque nas mãos de Deus e Ele vai operar milagres através disso. Quero te convidar a fechar os olhos agora. Vamos fazer uma breve oração? Maravilhoso Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Pai, porque o Seu poder se apresenta com mais intensidade quando nós apresentamos as nossas limitações. Queremos, ó Pai, pedir uma bênção especial sobre cada irmão do Bolsite, cada irmão que está aqui diariamente te adorando, reunido. Nós temos vários problemas, várias questões nas nossas vidas, Pai, mas nós temos um Deus que soluciona todos eles. Por isso nós clamamos a Ti, Pai, estenda a Tua mão poderosa sobre as nossas vidas, para que nós possamos te adorar em espírito e em verdade, Pai.
para que nós possamos te adorar com um coração tranquilo, um coração leve, Pai. Porque muitas vezes nós temos nossos problemas e a gente tenta te buscar, mas os nossos problemas ainda nos afetam e atrapalham a nossa adoração. Por isso nós queremos, ó Pai, pedir que o Senhor estenda a sua mão sobre as nossas vidas de uma forma poderosa e que nós possamos, ó Pai, testemunhar para as outras pessoas de um Deus todo-poderoso, um Deus que, apesar de governar todo o universo, ele se preocupa individualmente com cada um dos seus filhos. Pai, cuide dos nossos irmãos lá no sul do Brasil. A situação que eles estão passando, Pai, nós não conseguimos mensurar. A gente tem uma pequena noção por conta das imagens que nós vemos de lá, mas a verdade é que a gente não consegue. A gente não consegue se colocar no lugar deles, porque nós não passamos por uma situação parecida. Por isso nós pedimos, ó Pai, que os nossos recursos limitados, que estão saindo de várias partes do Brasil e do mundo, possam chegar até lá, Pai. Que não faça esses recursos serem o suficiente para que eles também possam reconhecer o Teu poder, mesmo em meio a todas as dificuldades que eles estão passando, Pai. Eles possam reconhecer que há um Deus todo-poderoso que cuida também deles. Pai, muito obrigado, porque nós temos a certeza que o Senhor já está cuidando dos nossos irmãos lá do sul, assim como o Senhor cuida de nós. Muito obrigado, Pai, porque nós temos a convicção de que eles vão sair de lá melhores do que estão, que eles vão sair de lá reconhecendo o Teu poder, reconhecendo que eles não são nada sem o Senhor. Por isso nós pedimos ao Senhor, abra os olhos dos nossos irmãos lá também, para que eles possam enxergar o sobrenatural, enxergar que sem ti eles não são nada. Enxergar, Pai, e é a Sua mão que sustenta a vida deles. Pai, cuide dos nossos irmãos daqui também, cada necessidade aqui, Pai. Os nossos pedidos foram citados, que não foram citados. Não conhece a necessidade dos nossos corações, Pai, mas que nós possamos ter como maior necessidade a necessidade da pregação do Evangelho, que nós queremos ver Jesus voltar ainda na nossa geração. Cuide da tua igreja, Pai. A tua igreja que muitas vezes parece cheia de defeitos, parece tão limitada com pessoas que não se dão bem. Pai, cuide da tua igreja, cuide da liderança da tua igreja, de cada passo da tua igreja, porque nós carecemos de ti, Pai. Muitas vezes parece que nós tomamos as decisões, mas a verdade é que nós não decidimos nada. Nada acontece sem que o Senhor permita. Por isso nós pedimos, Senhor, direcione cada passo, cada movimento, cada palavra da tua igreja, para que as pessoas que não te conhecem possam vir a te conhecer. A tua igreja está aqui para isso, tá? Para pregar o Evangelho, para levar a sua mensagem a pessoas que ainda não te conhecem. Senhor, guie o nosso passo, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.